Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje eu quero falar sobre mulheres na ficção científica. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí os lançamentos da Aleph do ano passado, a gente até comentou sobre isso no vídeo de leituras de 2026, então os planos para o nosso ano, mas a lista que eles prometeram para esse ano está absolutamente incrível. Inclusive, autores nacionais de fantasia e ficção científica vêm por aí. Vendo a comoção que eles geraram nas redes com os anúncios todos, eu lembrei que eles lançaram em 2024 um livro que estava na minha lista e que eu não tinha lido ainda, mas eu tinha muita curiosidade, porque eu vi muita gente falando bem e tudo mais, que é o Alerta Vermelho, da Martha Wells. É o primeiro. O Alerta Vermelho é o primeiro de uma série, de 7, se eu não me engano. E aí, quando eu li esse, me deu vontade de procurar mais mulheres na ficção científica, e aqui estamos. Para esse vídeo, eu quis ler autoras que eu ainda não tinha lido, então eu comecei com a Martha Wells, mas eu tenho mais duas para a gente conversar sobre. E assim, é óbvio que eu já li mulheres na ficção científica. Muitas mulheres escrevem ficção científica. Inclusive, eu aproveito para lembrar que a gente tem a Ursula K. Le Guin, a gente tem um episódio dedicado a ela aqui, com Os Despossuídos. Eu recomendo fortemente a trilogia Terra Partida, da N.K. Jemisin, que ganhou prêmio atrás de prêmio, é absolutamente maravilhosa. Tem a Octavia Butler com Kindred. Então, assim, a gente tem muita mulher boa escrevendo muita ficção científica e fantasia boa, tá? Mas eu escolhi 3 livros que estavam fora do meu radar, tirando da Martha Wells, assim. Eu peguei 2 outros livros que eu fui descobrindo à medida que eu fui caçando mulheres na ficção científica. Minha ideia é, eu leio, se for um livro de uma série, que é muito comum, né? Na ficção científica ser uma série, uma trilogia e tudo mais. Então, se eu ler o primeiro de uma série, decidir se eu vou continuar lendo essa série ou não, baseado nesse primeiro livro. Vamos começar então com o Alerta Vermelho, da Martha Wells. É o primeiro volume da série Diário de um Robô Assassino. Ganhou vários prêmios e causou muita comoção na gringa. Virou série na Apple e a primeira temporada completa já está disponível e a segunda temporada já está confirmada. Então, vários dos booktubes gringos que eu sigo já comentaram sobre essa série e amaram. Assim. Então, estava na minha lista por esse motivo. Aqui a gente vai acompanhar um androide, ele chama SecUnit, basicamente, que está com um grupo de pesquisadores em um planeta remoto, supostamente não habitado. Ele é um robô de segurança, né? Então, Security Unit, por isso que ele é chamado de SecUnit. E o trabalho dele é avaliar os protocolos de segurança e ficar de olho para todo mundo ir fazer as pesquisas e voltar vivo, né? O trabalho dele é esse, ele tem que manter todo mundo vivo. Só que ele hackeou o próprio sistema e decidiu se referir a ele mesmo como robô assassino, porque ele sabe que a força que ele tem não é párea para os humanos. Mas ele faz isso de brincadeira, ele não tem nenhum instinto efetivo de assassinato. Mas isso significa que ele é um robô com um nível razoável de autonomia, que, teoricamente, os robôs não deveriam ter. Então ele precisa ficar de olho nos humanos, mas ele também já decidiu que os humanos são uns idiotas e que ele prefere ver séries e ficar na rede dele. Assim, ele adora ver séries de TV, então ele baixa um monte de série e às vezes quando ele tá sentadinho no canto dele ali, todo mundo acha que ele tá quieto, né, desligado, entre aspas, mas ele tá, na verdade, assistindo série. Então o SecUnit não parece gostar muito de pessoas, o que é compreensível. Mas ele leva a sério o trabalho de proteger as pessoas que estão no time dele naquele momento. Então, quando eles chegam a um local seguro e encontram alguns pesquisadores assassinados, a SecUnit deles desaparecida, é que a gente sabe que alguma coisa terrível aconteceu. Então, eles vão investigar. E é no meio disso que essa SecUnit começa a ver os humanos e a ser visto por eles de outra forma. A líder da expedição é uma líder muito boa, muito sensível, muito humana, no melhor sentido da palavra. E por sua vez, ele percebe que os humanos não são todos iguais, né? Tem os idiotas, tem. Talvez seja a maioria, talvez. Mas ele sempre se viu meio como um pessimista e agora ele percebe que talvez tenha alguma salvação para a humanidade. Então, como a gente está dentro da cabeça da SecUnit no livro, a gente acompanha tudo do ponto de vista do robô. Então, trata muito sobre temas como identidade, julgamentos precoces, pessoas que resgatam sua esperança no mundo. É bonitinho de acompanhar, é engraçado. O ritmo é muito bom, não tem muita enrolação. É um livro curto, então ele vai direto ao ponto. Eu gostei muito. São 7 livros no total, como eu disse.
e eu pretendo ler todos, com certeza. Eu comecei a assistir a série também, e eu assisti os primeiros episódios, eu gostei bastante, tá? Bastante mesmo, assim, visualmente muito bonita, é um elenco ótimo, e eles recriam. Tem uma série que ele tem, que o Sec Unit tem como a série favorita dele. E na série da Apple, eles recriam então essa série dentro da série. E assim, é a coisa mais pastelão, novelesca que você pode imaginar. Assim, é muito engraçado você ver a série que ele assiste enquanto ele tá desligado, dentro da série que a gente tá acompanhando. Muito bom. Eu vou acompanhar a série toda do livro e eu vou acompanhar também a série da Apple, com certeza. O segundo livro que eu quero trazer para vocês nesse vídeo chama A Caixa do Abismo, da Gertrude Burroughs Bennett. E ela me chamou a atenção porque nas minhas pesquisas eu descobri que ela é conhecida como a primeira escritora de ficção científica dos Estados Unidos. Ou talvez aqui ficou mais famosa primeiro. Como isso faz mais de 100 anos, ficou meio no ar. Ela escrevia sob o pseudônimo de Frances Steven. E tem um artigo do LitHub, que eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem ver, que diz que ela inventou a dark fantasia. E ela foi realmente uma pioneira da literatura fantástica, ao que parece. Foi fonte de inspiração, inclusive, para o próprio Lovecraft, que também é um grande nome da dark fantasia. Curioso que a gente conhece muito do Lovecraft, mas nada da Bennett, não é mesmo? Enfim, vou deixar o artigo para vocês, se vocês tiverem interesse em ler alguma coisa sobre ela. O livro foi originalmente publicado em 1920, então um século aí se passa. E A Caixa do Abismo saiu pela editora La Fonte em 2024 aqui no Brasil. Está disponível no Kindle Unlimited, se você assina. Então a história começa com o diário de bordo do capitão Charles Jessamy, de um navio mercante britânico. E eles estavam presos em uma região desconhecida por conta de uma onda sísmica. E ele consegue avistar uma ilha, e ele quer tentar chegar ali, apesar da chuva quente que caía, e um calor que chegava a 65 graus Celsius. Então, essa onda sísmica, eles estavam preocupados ali, é um vulcão? O que está acontecendo? Do que ele consegue ver da ilha, que eles chamaram de Bell, parece ruínas. Assim. Ele acha que poderia ser uma antiga ruína, uma cidade antiga que foi destruída em algum momento da história. Então, daqui a gente entra para um antiquário, tempos depois, em que dois homens discutem sobre uma caixa que foi vendida recentemente pelo marinheiro misterioso para o dono dessa loja, o Sr. Lutz. O marinheiro diz que descobriu o que as inscrições na caixa diziam e ele quer saber quem comprou essa caixa, porque ele precisa contar para essa pessoa o que é essa caixa de fato. Então, a caixa foi comprada pelo Sr. Hobbes, que a Bennett descreve como um espécime perfeito, um tipo de falcão ou predador do gênero Homo. Ela compara ele várias vezes com o falcão, né? Então a gente fica com a impressão de que ele é esse ser ardiloso, né? Esse homem assassino, assim, no sentido de instinto, né? O que ele quer, ele pega. E ele tá no escritório mostrando a caixa para a sobrinha Leila, que é a única familiar que ele tem, e ela chama ele de tio Jesse. Ela não parece muito interessada na caixa, mas ele parece ter desenvolvido uma certa fixação pelo objeto, porque a caixa parece ser impossível de abrir. Ninguém sabe, inclusive, que lado é para cima, que lado é para baixo. E um belo dia parece que o tio Jesse tem um derrame. E aí eles chamam um doutor da cidade, o Dr. Vanneman. A janela do escritório em que ele tá foi quebrada e ele tá ali prostrado, quase inconsciente. Ele tá vivo, mas ele tá inconsciente, ele tá prostrado. Ele parece que teve alguma coisa muito súbita. E parece que alguém tinha tentado roubar a caixa. E ele segurou com toda a força e o ladrão fugiu pela janela. E talvez isso tenha feito com que ele tivesse um ataque cardíaco, um derrame, não se sabe. Então ele realmente tem uma obsessão por essa caixa agora. Ele tá fissurado por essa caixa. E aí, enquanto o doutor acompanha o tio Jesse uma noite para ver se ele fica bem, ele tá fazendo meio que uma vigília, ele percebe que ele entra num transe. Ele não consegue se mexer, mas ele sente um medo terrível que ele nunca sentiu antes. Então ele vê debaixo da porta da casa entrar a maré do mar mesmo. Apesar dele estar no segundo andar da casa e a quilômetros da costa, quilômetros do mar. Ele sente os pés ficarem frios e molhados. Nada mais no quarto se mexe, mas ele sente que alguma coisa tá ali, apesar dele não conseguir ver nada.
Quando ele sai desse transe, ele começa a se questionar se ele tá ficando doido, né? Que é isso? Mas aí ele descobre que a Leila, a sobrinha do tio Jesse, viu algo muito parecido. Ou seja, alguma coisa entrou na casa à noite e, ao que parece, quer aquela caixa. Eu acho que livros escritos há um século para mais normalmente tendem a ter um tom mais antigo e a ficar bem envelhecidos, né? Mas tem uma coisa muito boa da ficção científica e da fantasia que, como a gente está falando de situações e mundos que teoricamente não existem, parece que o texto raramente fica datado quando ele é bem feito. Então, eu não quero dizer que isso nunca aconteça, né? Mas pela minha experiência até agora, isso é mais raro do que no romance padrão, que fala, né, dos costumes da época, da vida como ela é. Isso fica datado muito claro e muito rápido. Mas a imaginação não tem limite de data e de espaço, né? Tem, por exemplo, uma perseguição de navios que é bem descrita e é muito dá conta assim da ação na história, que é bem legal. O final eu achei um pouco abrupto, mas não é absurdo. A explicação para tudo que acontece é ok, né? Achei também que daria para desenvolver um pouco melhor. Mas é um livro para você ler rápido e a melhor coisa assim, é livro único. Então ele abre e fecha nele mesmo. Eu gostei muito e eu entendo muito porque a Bennett é conhecida como, né, ficou na época muito conhecida e virou uma das autoras famosas da ficção científica, porque é divertido, é um livro divertido, você lê rápido e você se diverte ali uma tarde. Recomendo bastante, muito legal a experiência de ler a Bennett pela primeira vez. E por fim, para esse vídeo, eu li Odisseia Estelar, da Kim Bo-young, que é uma autora coreana que tem sido aí muito bem falada no mundo da ficção científica. E aqui no livro a gente tem 3 histórias, e a primeira e a segunda são contadas por cartas. A primeira história é narrada por um jovem que está indo para o espaço, mas ele deve retornar em alguns meses, que na Terra seria em torno de 4 anos, do casamento. A noiva dele também está em uma expedição pelo espaço, e eles combinaram de voltar para a Terra, se reencontrar para casar. Só que tudo começa a dar errado, e eles precisam tomar decisão atrás de decisão, que começa a afastar eles cada vez mais um do outro e da Terra. O único ponto em comum que eles têm em toda a galáxia é a Terra. Então a gente acompanha mais o ponto de vista dele, porque ele vai escrevendo as cartas e contando o que ele está passando, mas a gente não sabe nada dela, a gente não sabe se ela está recebendo essas cartas, se ela está respondendo essas cartas. Em algum momento, acho que um ou outro ele responde a ela direto, mas é muito pouco, na verdade. E aí, à medida que os anos passam, ele chega ele chega a ficar mais de 200 anos terrestre vagando pela galáxia. E aí o narrador passa de tudo, né? Ele tem que trocar de nave no meio do voo, ele tá sozinho numa nave pequena, lutando por ele mesmo, pela galáxia, ele tem que lidar com assaltos, ele tem que lidar com violência quando ele desce para a Terra, porque de tempos em tempos ele desce em Seul, né, no porto, para ver se ela retornou, então ele, ele tem esse plano de tempos em tempos ele volta para a Terra para ver se ela está aqui, então, cada vez que ele volta à Terra é outra Terra, é tudo diferente. É uma história curta que fala sobre solidão, fala sobre amor, fala sobre essa busca por companheirismo e a necessidade que a gente tem de contato, né? Porque ele fica muito sozinho, muito tempo sozinho. A parte mais divertida é que, ao final dessa história, a autora diz que a ideia de escrever veio de um leitor que comissionou a história para que ele pudesse pedir a namorada em casamento. Então ele pediu uma história curta, porque ele queria ler para ela, e aí ao final ele ia fazer o pedido. E depois o autor explica isso, tem um texto do cara que pediu a história e da noiva, contando como foi a experiência de ler a história a primeira vez, de fazer o pedido do casamento e tudo mais. Fica quase como um fechamento da história em si. E eu achei muito divertida a ideia de incluir essas explicações. Porque na segunda história, ela conta o lado da noiva. Então, tudo que aconteceu com ela, para eles se desencontrarem, como ela continua acreditando, como ela voltava para a Terra e deixava rastros para que eles pudessem, talvez um dia, se achar no tempo e no espaço. Então, e aí, se o rapaz acaba sozinho na nave, a moça está numa nave com muitas pessoas que, ao perceberem que a Terra está mudando e talvez viver aqui não seja mais viável, elas recriam na nave a estrutura de poder que elas estão acostumadas. Então, me lembrou um pouco o Senhor das Moscas. Essa coisa do ser humano talvez estar destinado a replicar sistemas de poder sem muita crítica.
A moça entra na nave e imediatamente é considerada passageira de terceira classe e ela precisa trabalhar o dobro, fazendo serviços considerados mais degradantes para ganhar pontos e subir de classe. Então ela aborda, com essas duas histórias, a autora aborda dois tipos de solidão, né? Aquela solidão de você estar sozinho no mundo e a solidão de se sentir sozinho no meio de muita gente. Então, no final desse conto, ela explica que tentou contar a versão da noiva e decidiu que, abre aspas, se a dificuldade do homem decorre da ausência de pessoas, a dificuldade da mulher decorreria da presença delas. Isso é um comentário muito apurado de gêneros na sociedade como um todo, né, no geral. E a terceira história, ela é permeada de citações de nada menos do que Fausto, do Goethe, então pense num pacto faustiano. E nessa história a gente vai acompanhar, começa com a Selene, que mora numa estação satélite sozinha. A estação foi construída pela família dela e desde a época da avó a escotilha externa nunca foi aberta. A continuidade da família se deu por meio de clonagem. Então ali ela tem muitos livros e mapas e ela parece ser um tipo de bibliotecária. Né? Ela tem um conhecimento, ela guarda o conhecimento que ainda existe. Ela decidiu que não fará um clone, então ela vai ser a última da família dela e ela vive sozinha. E é isso. A vida dela segue como sempre, até que um dia chega um homem, desce um homem na estação, dizendo que ela é a única pessoa que pode ajudá-lo, porque ele quer navegar até os confins do universo. Ele quer ir para algum lugar de onde não é possível voltar, o lugar mais distante de todos. E é assim que a Selene descobre que seu visitante é um viajante do tempo. O nome dele é Senra. Ele conta para ela que de tempos em tempos ele volta à Terra e vê o ciclo de desenvolvimento da humanidade. Então, quando chega muito cedo, ele ajuda com alguns passos que encaminham a humanidade, ensinando a, sei lá, fazer fogo, por exemplo. Então ele fez isso diversas vezes, e aí começou a questionar se valia a pena, porque a humanidade parecia repetir os ciclos, né? Essa parte específica do livro me fez pensar em um livro que eu li há muitos e muitos anos, e eu reli agora, por causa dessa história, chamado Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, que morreu, inclusive, agora no começo de 2026. É um livro da década de 60. E a teoria do autor é que o que consideramos os nossos deuses, né, eram astronautas de outras espécies que, ao que parece, sabiam muito mais do que nós. Um dos principais fundamentos dele é que os textos religiosos são verdadeiros, e aí diz que há muito nesses textos que só seriam explicados por tecnologias muito avançadas, muito mais avançadas do que a gente teria na época. Então, teriam que vir de outros planetas. Além disso, ele diz que muito do que a gente descobre dessas civilizações antepassadas, coisas que nos assustam, né, por serem muito avançadas, também se explicariam com essa ajuda alienígena. Tem um cheiro muito forte de teoria da conspiração, assim, chapeuzinho de alumínio, essas coisas todas. I have a project I would like you to begin. Let me just grab my idea stone and my king size Sharpie. Okay, so triangle. Pause. What is that? So it's like, okay, 4 triangle. Pause. So, like, these are brilliant ideas, sir. Where did they come from? Okay, triangle. Pause. Mas é muito divertido, se você ler com esse viés, chega a ser engraçado. Inclusive na biografia dele na Wikipédia, diz o seguinte, que as ideias apresentadas em seus livros são rejeitadas por praticamente todos os cientistas e acadêmicos. Assim, era um cara fora da casinha, realmente. Mas a Bo Yang dá uma alternativa muito mais interessante para essa conversa. Né? Esse astronauta, que é humano também, mas que vive no espaço e retorna para ajudar a humanidade a continuar se reinventando. Então tem uma conversa muito boa aqui sobre deuses e homens, e a gente vê nos deuses a nossa própria imagem. Enfim, eu achei muito poético, né? De talvez os deuses ou a humanidade continuou a evoluir ou foi evoluindo devagarzinho, não por causa de deuses, mas por causa dos próprios homens. Só seriam homens de outros tempos. Entre as histórias que o Sangha passa pela galáxia, a gente tem pensamentos muito bonitos e muito poéticos sobre a vida, a morte, a imensidão do nada, voltar para casa. Até o título, né, Odisseia Estelar, entrega um pouco isso. Então, a autora usa dessa ficção científica para
para nos dar alternativas para pensar, questionar autoridades de qualquer tipo e ainda manter um tom místico, sabe, de beleza. Um exemplo de um dos muitos trechos que eu gostei. Quando se virou e olhou para o espaço através da escotilha aberta, o astronauta viu uma vastidão escura se espalhando até onde seus olhos alcançavam. Uma escuridão congelante. Por mais que olhasse, apenas uma ou duas, talvez três partículas brancas brilhavam no vazio. Embora o universo fosse inerentemente silencioso, o silêncio que pairava naquela vastidão escura era perturbador, como se ele estivesse dentro de um túmulo ou do cadáver de uma criatura gigantesca. Aquela galáxia parecia estar morrendo, não por poluição ou doença, mas simplesmente por ter envelhecido, exausta e incapaz de suportar o peso da eternidade. Achei belíssimo, tem várias passagens no livro que são assim, que são nessa linha, que faz a gente pensar muito sobre a humanidade em si, sobre a nossa humanidade. Achei lindo, de verdade. Esses são os 3 livros que eu trouxe para vocês, e com certeza eu quero ler mais mulheres na ficção científica. Dos 3 que eu mencionei hoje, o Odisseia Estelar é o meu preferido, mas eu acho que a gente está em boas mãos com essas 3 autoras. Acho que são 3 boas autoras, inclusive, para começar a ler ficção científica. São 3 estilos diferentes, temas diferentes, mas muito divertidos, muito gostosos de ler, no geral. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me recomendem mais ficção científica que vocês achem que vale a pena. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!